Oi, pessoal, vamos para mais uma aula de geografia, aprender um pouquinho mais, né? Na nossa última aula, a gente aprendeu conceitos básicos de geografia sobre território, lugar, né? Região, mas que basicamente geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, ok? E como é esse espaço, né? Como ele é visto ao longo dos anos, né? Como é que se faz para aprender um pouquinho mais sobre isso? Olhando algumas imagens muito importantes, pessoal. Então, vamos lá? Bem, a primeira coisa é a gente ver aqui, ó, um arquivo aqui, vamos lá. Ok, vamos lá. Bem, é o seguinte, esse é o planeta, né, que a gente conhece, nos livros, no Atlas. Observando o seguinte, nós temos aí os continentes, que é a América, a África, a Europa, a Ásia, Oceania e a Antártica. Esses são os continentes que nós conhecemos. E nós temos vários oceanos, são 5 no planeta: Pacífico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico, Atlântico, ok? Então, observando esse mapa, tudo certinho, a gente pensa que sempre foi assim, né? Mas, segundo um cientista alemão chamado Alfred Wegener, não foi assim. Primeiro vamos dar uma olhada aí, ó. Teoria da deriva continental. É uma teoria que inicialmente postulou o movimento das massas continentais ao longo do tempo geológico da Terra, considerando que, anteriormente, os atuais continentes possuíam outras formas e até mesmo se situavam em outras localidades do planeta. Opa, quem disse isso, gente? Vamos ver aí, ó. Alfred Wegener. Esse cientista, em 1912, no século XX, ele disse que ele criou a teoria, né, da deriva continental, ou seja, deriva continental. Quer dizer que o continente ficava à deriva, né, saía por aí. Vamos ver? Então, vamos lá, gente. Temos que observar uma imagem muito importante. Ó. Segundo Alfred, a Terra ela só possuía um continente, que era chamado de Pangeia. Pan significa todo, Geia significa terra, ou seja, toda a Terra só havia um continente, um supercontinente, né, pessoal? Então, ele disse também que havia também um super oceano, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse oceano ele foi chamado de Pantalassa, ok? Então, se havia um supercontinente, havia um super, né, oceano. Isso há milhões de anos atrás, tá, pessoal? Então, Alfred, em 1912, ele criou essa teoria, só que muita gente não acreditou nele, né? E depois ele disse também que surgiram novos continentes, ou seja, que a Pangeia se deslocou, formando novos 2 continentes. Vamos ver aqui, ó, a Laurásia e a Gondwana. Você vê que tem um monte de setas simbolizando que elas estavam sempre, esses continentes, em movimento. Então, houve, né, um supercontinente, um superoceano, e depois foi se movimentando e formando outros continentes, que se formou a Laurásia e a Gondwana. Laurásia, pessoal, está em cima, ou seja, no hemisfério norte, né? Que seria hoje a Europa, ok? E a Gondwana seria o quê? Está embaixo, hemisfério sul, seria a África, o continente hoje africano, ok? Então, gente, o Alfred disse isso em 1912. Ou seja, os continentes se movimentaram, ou seja, ficaram à deriva. Todos acreditaram nele nessa época, pessoal? Não, não acreditaram. E ele disse o seguinte, ele tentou provar, né, naquela época estudando muito em livros científicos e tal, observando, porque geografia é a observação, principalmente dos elementos naturais. Então, Alfred ele fez o quê? Ele observou o seguinte, para comprovar a teoria dele, para aqueles que não acreditavam na época, ele disse o seguinte, que os fósseis encontrados, né? Vamos dar uma olhada aqui em cima, no arquivo, que os fósseis encontrados no continente hoje, da América do Sul, por exemplo, tinham também no continente que hoje se localiza a África, que o tipo de relevo da América parecia com o relevo da África, que algumas vegetações da América também tinham no continente da África. Então, ele tentou comprovar essa teoria usando esses elementos naturais.
Será que todo mundo acreditou nele, pessoal? Não, não acreditou. E ele também pegou alguns fósseis encontrados na América do Sul, que também tinham no continente africano. Então, significa, se você observar bem, pessoal, a América do Sul, ela consegue se encaixar certinho com a África. E aí também mais uma questão que aprovaria a teoria da deriva continental, feita por esse cara, esse cientista muito inteligente, chamado Alfred Wegener. Pessoal, isso foi em 1912, hein? Né? No século XX. Isso ainda, pessoas ainda ficaram em dúvida, pois será que a Terra foi formada dessa maneira? Será que não? Será que sim? Muita gente ainda duvidou do Alfred. Muito tempo se passou, né? E um evento aconteceu, que foi a Guerra Fria, ok? Então vamos dar uma lida aí, pessoal. Ó, mas em plena Guerra Fria, a NASA fez o uso da tecnologia que na época já tinha se desenvolvido bastante e usou sonares nos oceanos e verificou que havia rochas recém-formadas. Opa, mais um ponto positivo para a teoria de Alfred Wegener. Então, olhando a imagem aí, pessoal, né? Usaram sonares e aí colocaram no oceano e viram a formação de novas rochas. Com isso, mais um ponto positivo e mais uma confirmação que Alfred Wegener estava certo, pessoal. Essa teoria, ela é aceita até hoje, né? Então, ainda não foi feito questionamentos atuais contrapondo essa teoria do Alfred Wegener. Então, de fato, existia um supercontinente chamado Pangeia, um superoceano chamado Pantalassa, e isso, né, graças à movimentação das placas tectônicas, que já vai ser para a nossa próxima aula, que houve essa formação, né? Houve essas questões dos continentes estarem se movimentando nos oceanos. Então, pessoal, vamos dar uma lida aqui para a gente finalizar. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, com o desenvolvimento de equipamentos e tecnologia mais avançadas, a exemplo dos sonares, é que se pôde conceber de que o fato da crosta terrestre é apenas uma camada fininha, pessoal, né? E apenas uma camada fina superior do planeta, que se encontra dividida em várias placas tectônicas, que se movimentam continuamente, ou seja, estão sempre movimentando. Com isso, as suspeitas levantadas no passado e defendidas pelo Wegener puderam ser finalmente comprovadas, ou seja, existia sim um supercontinente chamado Pangeia e um superoceano chamado Pantalassa. E os dois, depois, né? Depois que a Pangeia se movimentou, formou mais dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Pessoal, é muito interessante observar essa questão da movimentação dos continentes, porque na nossa próxima aula a gente vai aprender sobre as placas tectônicas, quais movimentos elas fazem, né, para conseguir, né, fazer com que os continentes se movimentassem. Será que são movimentos iguais? Será que são movimentos diferentes? Né? Será que algum lugar do planeta acontece mais do que outro lugar do planeta? Então, fica a dica aí, pessoal. A gente olha isso aqui, né, a formação atual dos continentes, e a gente se questiona como o Alfred Wegener percebeu isso em 1912. Ainda não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, o uso dos satélites, etc. Então, pessoal, fica a dica. Próxima aula, placas tectônicas. Um beijo, fiquem com Deus.